que ele escreve sobre ambidestria, que é a capacidade que a empresa tem de fazer o que ela faz hoje da melhor maneira possível e fazer aquilo que ela precisa fazer no futuro para existir da melhor maneira possível. Que só 2% das companhias conseguem fazer isso. Se não me engano, um livro, inclusive, chama-se The 2% Companies. Fala líder, aqui é seu host Luiz Guilherme Prioli do podcast Acendendo as Luzes do IFL São Paulo. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nós trabalhamos com ideias e não por partidos. O Instituto ele tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo nós associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Para você que deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, segue a nossa rede social, @IFLSP, para você ficar por dentro do nosso processo seletivo, que acontece todo ano. Também teremos esse ano o fórum no dia 1º de setembro, que é uma baita oportunidade para você se conectar diretamente com membros do IFL e os nossos palestrantes. Um tema que já a gente vai liberar para vocês. Agradecer também aos nossos 2 patrocinadores, a Goldratt Consulting, a multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. Então, se você tem uma empresa que está com certos desafios, você pode entrar no site www.goldratt.consulting.com.br e entrar em contato com eles. E a Polaris Pharma. Hoje, conosco, temos de co-hosts, temos 2 co-hosts, Mayara Correia, que é à minha direita, gerente de podcast do IFL São Paulo e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna. Após seu MBA em Finanças pela FGV São Paulo, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E à minha esquerda, o presidente do IFL São Paulo e head de vendas on-site da Messer Gases, formado em engenheiro mecânico pela UFO e Université de Valenciennes, na França, e pós-graduado em escola austríaca pelo Instituto Mises Brasil, Gabriel Maradei. E nosso convidado especial para falar sobre o tema Semeando Lideranças, Davi Pfeffer, presidente da Suzano Holding, presidente do Conselho da Suzano Papel Celulose e um dos fundadores do IFL São Paulo. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É muito bom ver você aqui se aproximando do Instituto. Assim, é legal estar com alguém que é realmente um dos fundadores disso que... Founding Fathers. Um dos Founding Fathers de algo que tomou tantos anos depois. E eu queria fazer essa pergunta para você, Quando você fundou o IFL, qual que era a visão que você tinha ali em mente? Qual que era a dor que você via que o Instituto ele solucionava? Muito obrigado pelo convite, estou super feliz e super orgulhoso de estar aqui. O IFL é talvez o think tank mais potente e é o instituto de formação de líderes mais potente que eu conheço. Não tem ninguém dos muitos alumni que passaram aqui ao longo desses, de 2007 para cá, 15 anos, 16 anos já, não tem nenhum que não é um líder, um multiplicador, um transformador no seu setor, seja ele no primeiro, segundo ou terceiro setor. Então, quem participa sabe o que eu estou falando, quem deseja participar logo vai poder confirmar a potência do Instituto. E em poucos anos, em 2, 3 anos de uma atuação leve, mas intensa, a pessoa se transforma, sai uma outra pessoa. Eu tenho assistido isso e é uma maior alegria poder contribuir para ter mais gente fazendo essa jornada.
É muito interessante porque eu confesso a minha ignorância, eu não conhecia o IEE. O IEE existe há quase 40 anos, eu não conhecia, eu fui convidado para fazer uma palestra no IEE em 2006, eu acho. Que é lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. O IEE foi fundado pelo Jorge Gerdau, pelo William Ling, uma turma bacana lá do Sul, liberais das antigas, founding fathers, e fazem um trabalho maravilhoso. E no meio da palestra a turma começou a me fazer perguntas. Eu falei, puxa vida, esses caras conhecem mais de nós e do nosso negócio do que eu. Eu vim despreparado para cá, deixa eu examinar melhor quem é o IEE. E ao pesquisar quem era o IEE, eu descobri a potência que eles tinham. E morrendo de uma boa inveja motivadora e criadora, eu conversei com a turma lá e pedi licença para fazer o IE em São Paulo. Acho que até mais ou menos na mesma época aconteceu no Rio de Janeiro, com o Paulo Guedes e no Minas, o Salim, tomaram iniciativas parecidas e os 3 institutos mais ou menos foram criados nessa época. Então, é fruto daquela inspiração, daquela conversa que surgiu o desejo de criar em São Paulo. Nós fizemos uma reunião em casa, daquela reunião nasceram 2 coisas legais. A fundação do IEE, naquela época era IEE São Paulo, a Juliana era a presidente, foi a primeira presidente, hoje ela é conselheira, é associada. E o casamento da minha filha com o rapaz que estava na reunião. Então, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, né? Minha filha, meu genro e o instituto que nasceram aí dessa reunião. E estou aqui para ajudar, contem comigo sempre para ajudar a desenvolver e contribuir da melhor maneira possível. Muito bom. Bom, acho que puxando um pouquinho o tema de semeando lideranças, né, que o LG trouxe para a gente, acho que eu vi uma citação de Max Pfeffer que chamou muito a minha atenção, que eu achei que está muito ligado ao que a gente aprende todos os dias no IFL, que a gente está sempre estudando, que é o mundo que a gente quer, depende daquilo que a gente faz, né? E eu vi um pouquinho mais sobre a história da Suzano, né? Fiz a lição de casa e antes, e se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Mas pelo que eu entendi, o fundador, né, inicial, que foi o seu avô lá atrás, ele tinha um espírito mais empreendedor, mais de resolver o problema, e o Max Pfeffer, na sequência, né, trazendo essa segunda geração aí de administração, ele já veio com um espírito mais revolucionário, pensando no futuro. Quais lições e o que você poderia passar para a gente aí dessas 2 lideranças exemplares que você teve na sua carreira, que você traz hoje ainda para a gestão da Suzano? Eles tinham muita coragem. Leon tinha muita coragem. Vou contar um episódio. Ele era um comerciante, em algum momento ele percebeu que, sendo industrial, seria melhor para ele. E ele já estava bem instalado, ele tinha a empresa dele, tinha a sede própria, tinha caminhão, tinha a casa onde ele morava com a família, tudo em ordem, tinha filho em escola particular. Ele vendeu tudo. Vendeu a empresa, vendeu o prédio, vendeu a casa onde ele morava e vendeu as joias da mulher, que eu duvido que um de nós aqui tenha a capacidade. Se seu marido falasse para você, o que você ia falar? Olha! Veja bem, né? Ele vendeu tudo, pôs os filhos numa escola pública, foi morar numa pensão no centro da cidade e ficou construindo a fábrica por uns 3 anos, duro, porque ele acreditava nisso. Ele teve muita coragem e uma visão muito embasada nessa coragem dele. Então, acho que esse é uma lição. Pessoas, ambos, que sabiam motivar e inspirar e escolher bons talentos e os melhores talentos para poder fazer parte do time, porque time de eu sozinho não vai a lugar nenhum. Então, muita coragem, visão, olhar longe, não se preocupar com o pequenininho, determinação, time, resiliência, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O que mais que eu posso falar para você que são lições? Uma lição que a gente aprendeu,
é a maneira de fazer também, e principalmente hoje em dia, não basta. A vida que você quer depende do que você faz. A vida que a gente quer depende do que a gente faz. Hoje em dia tem que acrescentar o como. A vida que a gente quer depende do que a gente faz e como a gente faz. Porque o mundo mudou. Então a gente tem que fazer do jeito certo. Não basta fazer a coisa certa, tem que fazer da maneira certa. Acho que isso é uma lição que veio de lá, ou acumulada, e que a gente tem incorporada na companhia hoje. A outra coisa é que a gente não pode ficar na zona do conforto. A zona do conforto é muito confortável, óbvio, mas se a gente está confortável, está ruim. E você falou um pouco sobre essa questão de mudança de geração, né, como as coisas vêm mudando. Até para comentar um pouco para o nosso público aqui que busca se formar como um líder e tudo mais, eu li esses dias um artigo seu sobre esse encontro geracional aí de líderes ouvirem mais os cabeças brancas, né? Até porque o líder mais jovem hoje lida com cenários que mudam constantemente, políticos, econômicos. Isso gera uma certa ansiedade na gente, mas eu vi que você pontuou bem essa questão de os mais experientes já passaram por cada coisa, tanto no Brasil como no mundo afora. Então, como que a gente pode ouvir, se puder comentar um pouquinho sobre isso? É interessante porque as empresas são seres vivos, são organismos vivos. As empresas mudam conforme a cultura muda, conforme o ambiente muda, conforme as necessidades do mercado mudam, e as pessoas têm que mudar também ali dentro da empresa. Então, essa capacidade de constante adaptação, constante da busca do caminho, né? Da busca de para onde ir e o que fazer, é muito importante. E as empresas estão sempre mudando, mas eu acho que a essência, as coisas essenciais, elas se resumem a poucas coisas e elas são meio que repetitivas. Tem ciclos que se repetem na economia, que se repetem na história. Você tem contrações e expansões, né, do mundo. Você tem, inclusive da natureza, até meio darwiniano isso. E se você tem a capacidade de olhar para a história, de aprender com quem já fez e de construir a partir de, você ganha muito. Então, por exemplo, hoje nós estamos entrando num momento da nossa história de inflação mais alta, taxa de juros mais alta, crescimento, se existir, pífio, talvez decrescimento, né, da economia. Guerra crescente. Só para lembrar, a Segunda Guerra Mundial nasceu como aquela guerrinha bairrista ali numa regiãozinha. E demorou um tempão e... Uma proporção a gente nem percebe. Então, assim, começou na Ucrânia uma coisinha, mas é possível que aquilo lá vire um problema mais sério. E depois você tem uma pandemia, que fazia muitos anos que a gente não via no mundo uma pandemia, mas já houveram na história algumas. Então, temos lá a pandemia. Quem viveu isso, quem viveu, por exemplo, o pós-guerra, os avós que viveram o pós-guerra e que são capazes de contar alguma coisa dessa história para nós, vão saber muito, vão poder transmitir para a gente ensinamentos que a gente ia quebrar muita cabeça para aprender. Quem viveu momentos de inflação alta, eu vivi 100% de inflação um mês, 3% ao dia. É muita coisa. Né? Você tinha que remarcar no supermercado 2 vezes, 3 vezes por dia o preço. Não tem nenhuma pessoa com menos de 45 anos que consegue imaginar o que quer dizer isso. Taxa de juro alto, crescimento da economia pequeno, tudo muda, porque a gente vem de 20 anos de um feriado econômico, de uma bonança ímpar no mundo. Então,
ouvir essas pessoas mais experientes é muito legal. E a combinação, na verdade, de cabelo branco e cabelo preto, né, que um contribui com o músculo e o outro com o conhecimento, e a simbiose a soma dessas duas coisas, eu acho que faz uma mistura muito legal. E isso vale permanentemente, porque um dia a gente vai voltar a ter uma bonança, um crescimento. E aí vocês vão estar de cabelo branco. E vocês vão poder ajudar quem estiver começando a carreira lá na frente. Legal. E uma das coisas assim que a gente olha para a sua história, né? Então você, como empresário, você foi atrás de fundar o IFL, que é esse Instituto Sem Fins Lucrativos, para o desenvolvimento de realmente lideranças. Como que você vê o papel de grandes empresas, de grandes empresários que eles podem atuar nesse treinamento de lideranças, nessa participação e até internamente nas próprias empresas deles? Não tem como uma empresa ser potente num ambiente fraco. Se você viver num país fraco, se você viver numa cidade fraca, se você viver num lugar que as pessoas estão mal, se você viver num lugar que o ambiente, o meio ambiente está ruim, que os teus colaboradores estão mal, cara, a empresa vai ser fraca. Ou ela vai ser fraca porque ela não tem endoforça interna, ou ela vai ser fraca porque os clientes estão fracos, ou porque não vai dar. Então, o único jeito de a gente dar bem é a gente ajudar o mundo a ser melhor. E tudo que a gente puder fazer, mesmo que pareça impossível, a Ayn Rand fala isso, a gente tem que fazer, tem que acreditar e tem que fazer. A minha avó contava uma história, é só uma caricatura, mas eu acho muito inspirador. Dizia que estava pegando fogo na floresta e os animais fugiram todos. O leão, o elefante, a girafa, aquela bicharada toda fugindo. E vem um passarinho no sentido do fogo, sentido oposto. E sei lá quem está na frente, o leão fala assim, ô passarinho, tu vai morrer queimado ali, cara. E o passarinho fala, com a boca cheia d'água, não, seu leão, se cada um de nós pegar e encher a boquinha d'água e levar lá, nós apagamos o fogo. Né? O chinês tem um ditado, ele fala assim, a gente não pode reclamar da sujeira da rua, a gente tem que varrer a nossa calçada. É a mesma história. Então, se a gente fizer a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a sociedade será melhor, o país será melhor, as empresas serão melhor. E eu acho que é assim que nasce o IFL, é assim que... E nesse processo a gente se desenvolve também, né? Não só os outros, mas... Isso está muito ligado com a essência, né, que você trouxe anteriormente para a gente. E até para quem está em casa, contar que a gente está aqui hoje gravando na Suzano, né, Davi? Obrigada por abrir as portas aqui da sua casa para a gente. E... Você sabe, só nesse sentido, completar mais uma coisa. A endorfina, na hora que a mãe dá à luz, ela tem uma descarga de endorfina que provoca nela aquele amor incondicional pela criança. E essa descarga, tem cientistas que mediram isso, ela energeticamente é transferida para o bebê e é por isso que o bebê tem o amor pela mãe. Quando você faz um ato de caridade, de filantropia, de ajuda ao outro, desinteressadamente, a endorfina vai circular em você da mesma forma e vice-versa, o outro vai sentir essa grande... Então, é isso que os budas, os filósofos falam, isso é o amor, que o amor transforma. Os cientistas mediram isso aí sob a forma de endorfina. É uma retroalimentação, né? Constante. Então, o mais, como é que chama? Esotérico ali vai falar que é o amor, que é não sei o quê. E o mais científico vai provar isso sobre a forma de reação química. Então, esta coisa de fazer, que você acabou de falar, a gente também se desenvolve, também se sente melhor, é isso. Essa é a razão técnica.
Sim, e essa questão de cultura, de essência, né, como eu estava dizendo, a gente chega aqui na Suzano e a gente vem, né, eu vou em muitas empresas, eu trabalho com consultoria e eu senti logo no momento quando eu cheguei aqui que essa questão de cultura e de servir, de ajudar, está muito enraizada em todas as pessoas que estão aqui dentro e que eu tive contato desde o momento que eu cheguei, desde da sua secretária, da pessoa que estava limpando o café, do segurança. Então, como você transmite essa essência, essa cultura numa empresa tão grande como essa? Porque eu acho que esse desafio, conforme vai crescendo, vai ficando mais distante e a manutenção dessa cultura mesmo. Talvez o maior desafio de uma empresa hoje é a cultura, né? É a criação e a manutenção de uma cultura acruitiva, de uma cultura positiva, construtiva, de uma cultura, a gente chama aqui de forte e gentil. Uma cultura que você vai buscar o resultado que você quer, que você precisa, e você faz isso de uma maneira muito adequada. Tem que fazer todo dia. Rituais, conversar, falar, feedback, dar o exemplo. Também não adianta você chegar e falar, tem que ser gentil. O cara erra, fala, ô imbecil. Não dá, né? Então você tem que estar walk the talk. E mostrando e encontrar as pessoas que têm os mesmos valores e é muito gratificante isso. Então, eu inclusive me considero um privilegiado, tá? Porque eu nasci e fui criado e aprendi a administrar na época da cenoura e do chicote. E hoje eu vivo no mundo da inspiração. Então eu fui obrigado a me recriar e a me reinventar e pivotar. E isso é um privilégio, poder assistir essa transição, participar da transição e esta maneira nova, inspiracional, é a maneira que você cria essa cultura. Eu acho, né, que se você estiver presente, valorizar isso, a cultura vai sendo criada. Essa força, assim, que você disse, se refere a essa conquista de resultados, a ser impável diante de problemas. Como que você definiria essa parte? A resiliência, talvez. Né? Caiu, levantou. A força não é por prejudicar o outro. A força é por fazer as coisas os problemas do dia a dia, assim, né? Exato, as coisas hard que precisam ser feitas e fazer as coisas soft que precisam ser feitas e fazer com essa ambidestria. Tem um livro, acho que o autor é Martin Reeves, ele é do BTG, se eu não me engano, do think tank do BTG, que ele escreve sobre ambidestria, que é a capacidade que a empresa tem de fazer o que ela faz hoje da melhor maneira possível e fazer aquilo que ela precisa fazer no futuro para existir da melhor maneira possível. Que só 2% das companhias conseguem fazer isso. Se eu não me engano, um livro, inclusive, chama-se The 2% Companies. Ou sei lá, uma coisa parecida com isso, tá? E isso vale para a maneira de fazer as coisas também. Então, muito bom. E a corroboração disso é a história da Suzano, né? É o Leon com o Max, né? Literalmente são as duas personalidades. Complementares, muito interessantes, é verdade. E nesse tinha pensado nisso, interessante. Esse ponto da cultura também, eu também venho do mercado da indústria, né? Eu acredito que é um tipo de mercado, esse mercado real, industrial, B2B, a cultura ainda tem um componente adicional de importância, que é a questão da cultura da segurança também, né? Porque a gente está falando aí de milhares de colaboradores que estão na ponta lá dentro da indústria, que a gente tem uma questão ainda mais importante com relação à segurança. Processos sensíveis, processos complexos, químicos, alta temperatura, alta pressão, perigosos. É verdade. E fazer, essa cultura de segurança chegar lá na ponta e todo mundo está bem alinhado de todos os processos no dia a dia, né? É um desafio legal de trabalhar. E num mundo de hoje em dia, em que o mundo perdeu um pouco a essência da Ayn Rand, está um pouco fluido, para usar uma palavra moderna, me parece essencial o resgate dos valores liberais, no sentido mais amplo,
para que a gente possa fazer a liderança ser bem eficaz, bem efetiva. O individualismo, né? Jane Rand. O individualismo dentro de um conjunto. Exato. Meritocracia. Racionalidade, né? Objetividade. E a gente aprende, né, a desenvolver esses valores aqui no IFL, porque muito do que a gente aprende, a gente acaba aplicando nas nossas empresas, nos nossos respectivos meios, abrindo, levando essas ideias para gente que nem pensava às vezes nisso, nunca tinha ouvido falar, assim como alguma hora nós fomos os primeiros a ouvir falar desse tipo de ideias. Salvando almas, né? Salvando almas, exatamente. E de certa forma, hoje a gente vive num ambiente em que o sucesso é meio que um sinônimo de vergonhoso. E a meritocracia, o mérito, é sinônimo de uma coisa feia, que é exatamente o contrário. Não quer dizer que você não dá a mão e não ajuda o outro. Sim, deve dar a mão e ajudar, mas você ser reconhecido pelo seu mérito e alcançar retribuições por isso, é a ferramenta para o futuro. Senão você não vai chegar no amanhã. Entra um pouco até que essa questão da energia que você comentou um pouco mais cedo aqui, que é a partir do momento que você vira uma chavinha e começa a admirar o sucesso, tipo, alguma coisa muda ali, né? Com certeza, o sucesso, admirar o sucesso traz sucesso. Exato. Porque você passa a querer imitar aquilo, né? Quando você olha para lá, ao invés de você querer derrubar aquilo e ser uma pessoa que está pegando o seu tempo e voltando para tentar, sabe, fazer uma coisa negativa, você passa a tentar fazer uma coisa positiva, imitar e por aí vai. E uma das coisas também que eu acho que são curiosas acaba sendo toda essa cultura que a gente, né, quando a gente tem as ideias da liberdade, a gente passa a observar o sistema como vários fatores, né? A gente não tem uma visão um pouco, eu diria, fechada. A gente começa a ver que o empresário ele funciona aqui, então ele vai aqui, que isso aqui volta aqui no sistema econômico, e aí afeta o social, afeta a cultura, afeta tudo. A gente começa a ver a complexidade desse sistema. E um tema que está muito ligado a essa complexidade acaba sendo inovação, que pode tomar diversas caras, diversas formas. E uma das minhas dúvidas, Davi, acaba sendo como que funciona a inovação nesse setor que você trabalha, porque eu vejo muito, assim, a gente tem alguns setores, fintech, que o pessoal fala, tá bem trending assim de inovação. Como funciona a inovação nesse setor de papel e celulose para as pessoas, para os nossos telespectadores aí que eles acabam acompanhando, têm vontade de empreender, têm vontade de entrar em diversos mercados e falar um pouquinho sobre essa parte nesse setor. É interessante que você falou da indústria. A inovação na indústria é muito diferente da inovação na área de tech, né? A gente tem aqui um conceito de inovabilidade, que é a palavra que a gente cunhou que mistura inovação com sustentabilidade. Então, a gente busca inovações que possam ser escaláveis, que possam ser replicáveis e que possam ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Então, a gente diz assim, só é bom para nós se for bom para o mundo. Uma forma um pouco romântica de endereçar, mas como uma figura de linguagem, ela mostra a direção, exatamente. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando agora numa tecnologia para, a partir da árvore, fazer o tecido mais sustentável que existe. E é uma companhia que, lá na Finlândia, uma sociedade com um grupo de cientistas finlandeses, chama Spinnova, que vai fabricar um tecido super sustentável e vem a partir da árvore. Não sei se você sabe, mas 70% do tecido do mundo vem a partir do petróleo. Todos os poliéster, poliamida... Nossa, é uma revolução mesmo, né? Se isso acontecer. Tem muito espaço assim para como crescer. A celulose pelo eucalipto, né? A celulose de eucalipto também foi uma revolução para o mundo. Tá? Então a gente acredita em algumas verticais e estamos trabalhando em inovações nessa área. Tem um grupo bastante grande, bastante potente, competente, trabalhando em inovação, um monte de cientistas, tem gente no Brasil, tem gente fora do Brasil, tem uma empresa em Israel que trabalha em desenvolvimento genético de árvores, e a gente acredita que tem bastante coisa legal para fazer.
Isso é interessante porque esse outro tipo de inovação acaba sendo uma coisa mais de experiência do consumidor. Então, por exemplo, esse produto de tecnologia que ele tem mais contato, que a gente baixa o aplicativo, e aí aqui nesse outro mundo a gente está falando realmente essa inovação de uma tecnologia industrial que vai produzir, vai criar esse novo produto com possibilidades bem interessantes. Com tempos bem diferentes, né? Porque ali você faz um programa em qualquer computador. Go to market em 3 semanas. 24 horas. 24 horas até. E aqui não, aqui você depende de uma árvore crescer. 7 anos. Realmente, plantar a sementinha. Posso fazer uma pergunta direta para o Davi, chefe, presidente do conselho? Quando você montou o seu conselho e, né, a todo momento acho que você vai fazendo a gestão das pessoas, as entregas, o que você busca nessas pessoas para sentar na cadeira de um conselho da Suzano? Conta para a gente, para o pessoal que está em casa, quais soft skills, acho que principalmente além dos hards, o que você busca nessas pessoas? Agora há pouco ela falou que ela estava começando a procurar alguma coisa de conselho. Eu sempre, em todos os episódios eu pergunto isso e eu sim estou estudando para conselho. Então quem sabe daqui uns 20 anos... Não dá ponto isso aí não. Do grego, estratégia. Então, de novo, as empresas são seres vivos e os conselhos são vivos também. Uma dos pilares aqui das nossas crenças é a meritocracia, é o profissionalismo e a meritocracia. E essa profissionalização é a capacidade que a empresa tem de colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Porque, né, às vezes tem um cara, um gerente de vendas maravilhoso, tal, a empresa mudou, não fabrica mais copo, agora ela fabrica gasolina, então o cara não vai conseguir ser um bom gerente de vendas de copo, de gasolina, aí você precisa, né, e tal. Lá no conselho é a mesma coisa. O conselho de 2007, por exemplo, de uma empresa, de um mundo completamente diferente de hoje em dia. Então, se eu fosse te responder essa pergunta assim, na lata, eu ia dizer, depende, como diz o baiano, depende do momento, depende da hora. Então, cada determinado momento, você busca... Está sempre alinhado com a estratégia da empresa. Exatamente. E complementaridades àquilo que você já tem. Então... Adaptabilidade. Exato. Adaptabilidade. Darwin. Esse cara era esperto. Legal. Bem, queria... Então, você quer fazer mais uma pergunta? Não, já matei aqui, meu. Beleza. Então, gente, Davi, eu vou agradecer aí de verdade o tempo que você teve aqui com a gente, a presença aqui dos 2 co-hosts. Isso. E agradecer a um dos nossos patrocinadores, a gente tem a Goldrato Consulting aqui no podcast, a gente tem a Polaris Pharma também, que tem um presente para você. Opa! A Polaris... O que faz a Polaris? Ela é uma empresa de 3 IFLers, eu sou um deles. Opa! Ela é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia americana, só abrir a caixa. Isso, americana de packs personalizados, sustentáveis, e então a gente tira o uso de potes do lado e a gente manipula os suplementos, medicamentos, dermocosméticos, tudo com atestado de pureza. Então, se você puxar aí a caixinha, você consegue puxar o seu packzinho aqui do lado. E aí esse a gente... Isso, esse mesmo. Só porque ele vem grudadinho aqui. Assim. Só para... E o que tem aqui? Tem suplementos para você. A gente preparou o pack imunidade, que a formulação dele está aqui. Com espirulina, vitamina D. Tem vitamina C, vitamina D. O El Immune. Pô, que legal. O que é um El Immune? O El Immune é uma substância que é uma yeast. Eu esqueci como se faz em português. Fermento. Fermento, que ele aumenta a imunidade. Então, se joga no Google El Immune, você consegue ver bastante sobre o ativo. Ele é bem legal. Eu tomo também todo dia. Esse aqui até o... Pô, legal. Obrigado. Toda a tarde. Bacana. E vocês formulam? Sim, a gente tem um laboratório aqui na Vila Nova Conceição, a gente entrega em todo o Brasil, tudo com atestado de pureza, PEX, dermocosméticos, e o ouvinte do IFL São Paulo tem 20% de desconto, só entrar em contato. E o mais bacana é que usa uma caixa de papel.
Exatamente. Biodegradável. E eles têm um gloss que tira vontade de comer doce, então eu acho isso revolucionário. Nada E sério. funciona. Nada funciona. como clientes satisfeitos. Como é que chama esse negócio? É um gloss que tira uma vontade fórmula de de comer gloss. doce. De passar na boca, tipo um Mas batom. e os homens? A gente tem sem cor. Tem A que gente fazer. tem sem cor. Ah, mas Tem. brilha, né? Não, a gente tem sem brilho. Ah, é? Então. E tira a vontade de comer doce? Ele tem uma substância chamada picolinato de cromo. Então, quando você ele tem quase também um mentolado e ele tira a vontade mesmo. Como é que chama esse troço? É um gloss da Polaris. Se você entrar em contato depois, eu vejo pra vocês aí também. Se Cara, eu sou Funciona um pra caramba. chocolatra. Funciona? Funciona, eu tenho um. Eu quero experimentar, bacana. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Parabéns pelo trabalho no IFL. Eu sei que não é Obrigado. fácil e um dia vocês vão ver o resultado que dá. A gente que Já agradece o vemos. pontapé inicial lá Exatamente. atrás. É, Pra verdade. gente chegar A aqui. gente, Não, as muito outras pessoas vão obrigado. regando e a gente vai criando essa árvore aí. É. E vamos pensar em a gente fazer um esquema por bairros, multiplicar Uhum. o projeto do Oscar aí. Ah, Oscar. Multiplicação, com Seus certeza. filhotes. Gente, Muito bom, obrigada, Obrigado, Davi. viu? Um abração para vocês aí. agradecer aí. Sigam a gente no @IFL São Paulo e fiquem ligados no nosso processo seletivo e no nosso fórum que vai acontecer no dia 1º de setembro. Grande abraço e até a próxima.